Antes de introduzirmos aqui esta rúbrica, estás-me a ouvir? Eu estou a ouvir, só que eu estou aqui, peraí, eu tenho que pôr mute na live, que eu tinha a live aqui, peraí. Ok. Pronto. A pergunta que eu tenho a fazer é: tu ficas no estúdio até às tantas também? Todos os dias, a que horas é que vais para o estúdio? Eu costumo E a que estar horas aqui, é que sais? eu costumo estar aqui por volta das 9, 9, 9 e meia, e depois é até às tantas. O dia todo. Yeah. Pá, Gangsta. por norma, pronto, desde que fui pai, eu tento tipo ir buscar o meu pequenito à creche, estás a ver? Uhum. Por volta das 5 e meia, 6. Depois vou para casa, estou com ele um bocado, e se eu tiver trabalho atrasado ou muita cena para fazer, venho tipo depois de jantar ou assim. Hoje por acaso estou seguido porque caiu assim uma série de batatas quentes que um gajo tem Ok. que fazer puré, ou caralho. Estou a perceber. Bem, Yeah. vou introduzir isto, muito provavelmente também vai entrar no corte, mas é assim, estamos aí quarta-feira à conversa com Michael Ferreira, a.k.a. Mike Sign, a.k.a. Sign Factory, a.k.a. Many Mãozinhas, Many Ouvidos. Estamos aí. O homem, já disse isto várias vezes e também já lhe disse a ele, foi o homem que me fez entrar na Restart. Eu estudei 2 anos na Restart. Foi aí que conheci o D-Miner também. Entrei na Restart porque na altura estávamos à procura, estava eu à procura de uma cena para estudar relativa a som e encontrei um blog, né? Era um blog que tu tinhas. Yeah. Tinha Ainda e tenho. tens? Isso ainda está. E continuas a tipo a dar utilidade? A cena? Tipo, continuas. Eu sempre fui desleixado na cena. Aquilo está Uhum. lá, o blog foi mais para. Tipo, imagina, quando eu recebia bué perguntas da mesma cena, que era, sei lá, Edred, como é que eu vou gravar melhor? Ou como é que eu, tipo, Yeah. tenho melhores condições e não sei o quê. Uhum. Se eu recebia 15 pessoas a perguntar-me essa cena, eu, ei, vou escrever um post, e assim, Yeah. quando alguém me perguntar, encaminho para lá, estás a ver? Para não estar Pronto. sempre, pronto, com a mesma dica, com o mesmo parla a pé. Então isso vai dar uma pergunta que eu te queria fazer, mas continua, desculpa, continua. Não, a cena é essa, é tudo o que está lá, eu postava só tipo de mês a mês, Uhum. ou se calhar até mais espaçado, só essas cenas, e já não posto lá nada há anos, se calhar, mas vou mantendo, já. Yeah. Um, e a pergunta é: então tu estás isso ou seja, eu fui para a Restart em 2013, mais ou menos, e tu, quando é que tu também estudaste na Restart, não é? Sim, eu Um, estudei na Restart no ano letivo 2008, 2009, salvo erro. ok. Vamos fazer melhor. Vamos começar, eu já estou aqui com bué de perguntas e já estou a querer saltar as cenas todas. Yeah. Vamos começar do início. Tipo, como é que tu começaste a ter contacto com a cena da música e como é que tu começaste a perceber que querias trabalhar com áudio e conta-me um bocadinho o teu percurso. Então foi no secundário, comecei a rapar com o Zim. O Zim Uhum, já tinha tipo uma banda, um grupinho, e uhum. eu entrei como segundo MC na cena, a rimar em inglês. Isso foi para aí, sei lá, Ah, é. Looking for the phone. para aí 2005 ou caralho. Olha aí. Irio no webcam. Looking for the phone. Espera aí, Hidra, que eu estou aqui. Deixa eu ver se agora vai. Mas estás-me a ouvir, né? Uhum, perfeitamente, sim. Agora está, Ok, já. pronto. Hidra, eu estou aqui com uma marosca. Ok. Vou-vos mostrar como é que esta dica está. Espera aí. Eu estou a usar o telemóvel como webcam porque eu Já, não já. tenho webcam. Dredd, Ok. estou com um Ei, garrafão gangsta. Gangsta. e com o microfone porque o meu telemóvel é fatela, estás a ver? Ah, já. Estou aqui com estamina amarado. Vários microfones, mas está sincronizado. Está sincronizado. Está fixe, está fixe. Portanto, entretanto, isto pode bater mal outra vez. Mas já, vamos ver se não. Não, tranquilo, pelo menos estamos-te a Ahm, ouvir. Mas estavas a dizer que tinha, ele já tinha uma banda, o Zim já tinha uma o Zim banda? já tinha uma banda, eu juntei-me a ele pá, em 2004 ou 2005. Foi, não foi? E depois nós, pá,
entrámos em estúdio com um bacana que se chamava Jimmy, acabou por ser depois o nosso guitarrista. Uhum. Ele tinha um estúdiozão bué da fixe e nós fomos para lá gravar. Foi a primeira vez que eu entrei em estúdio, tinha pá aí 15 anos. Uhum. Entrei para gravar, Dread, mas a minha cena foi: eu entrei, apaixonei-me logo pelas máquinas e pelo Yeah. cheiro a estúdio Uhum. e gravei o meu take e vim logo para a regi para ver o que é que o gajo estava a fazer, estás a ver? Porque eu fiquei tipo apaixonado pela cena de quando eu fui para a cabine, eu meti-me na cabine e o gajo estava a equalizar e a comprimir, a fazer o check sound, estás a ver? Yeah. E eu estava-me a passar assim: foda-se, esta merda está cada vez a soar melhor, caralho, foda-se, como é que é isto? Tipo, Uhum. a magia do que o homem estava a fazer, e eu só ouvia a mexer e ele dizia: olha, canta mais um bocado. Ele dizia: agora Yeah. vai com mais intensidade, agora mais baixinho, ok, está fixe, agora vamos fazer um take. E Yeah. daí eu estava-me a apaixonar por essa dica, e então fui a correr para lá e direto, a ver o gajo a mexer nas máquinas e o caralho, estava-me a apaixonar por tudo. Pronto, e daí para a frente eu sempre curti estúdio, curti ir para estúdio. Não, Ok. nunca pensei em ser técnico, estás a ver? Foi mesmo a cena do curtir a cena. Uhum. E se ainda estavas no ensino secundário, né? Ainda estavas no. Já E estava depois, no secundário. quando acabaste, foste logo para a Restart? Não, eu acabei o secundário, a minha mãe queria que eu tirasse uma licenciatura. Pá, a minha média não era grande espingarda, era tipo 15 ou 14 e tal. Uhum. E eu ainda me tentei, eu era aluno de artes, ainda tentei Hum. meter-me assim numas cenas de artes, tipo designs e escultura e pintura e o caralho. Mas nada me aceitou, as médias estavam bué de altas nesse ano e mandei-me para os States, que é a minha terra natal. A sério? E aí estive lá um ano, ainda pensei em ir para Berkeley até ver as propinas, Dredd. Quando eu vi as propinas eu passei-me e Ih. disse: não, mais vale abolir aqui, fazer um cash e depois ir para Portugal e tentar tirar uma licenciatura em Portugal desta merda. Foi na Ok. América que eu decidi assim: não, olha que se foda, vou experimentar música, estás a ver? Vou experimentar Ok. a cena de ou aprender a ser produtor, de beatmaker, ou estás a ver? Uhum. Foi aí que eu me Então, decidi. mas tu nasceste lá, é isso? Estás a dizer isso? Nasci nos A- States e vim para cá Aonde? com 10. Era New Jersey. Oh, tch, acho isso muito fino. Acho isso bué da chico. Nunca estive nos Estados Unidos e, mano, acho bué fixe, mano. Mas vieste bué novo para cá? Para Portugal? Os meus pais são portugueses. Ok. Eles tiveram lá imigrados e depois, pronto, não é? Ok. Fazer vida, ganhar dinheiro, caralho. Uhum. Depois vieram para cá, depois de já ter aqui o carro e a casa, vieram para cá. ahm, e eu, pronto, com 10 anos, claro, tinha de vir também, não é? Não podia ficar, não podia Yeah, ficar para yeah. trás. Yeah. Então, mas Aveiro, sempre Aveiro. Sempre a Aveiro, Ok. E então, voltaste para os Estados Unidos, tiveste o quê, um ano? Foi o que tu disseste? Tiveste um ano lá a Foi trabalhar? mais ou menos um ano a trabalhar num restaurante e na cozinha, a servir, no bar. Uhum. Eu fui com a promessa de ir trabalhar para as obras, para ir para a carpintaria, que é uma merda que eu gosto de fazer, é trabalhar com madeira. Uhum. E foi com essa promessa de ir para lá. Quando eu cheguei lá disseram-me: olha, tu vais ter que ter carro próprio. E então, pronto, tive que dar a brita. Yeah. Comprei carro, seguro e o caralho. Na altura foi uma beca puxada. Quando tu tens a carta há pouco tempo, o seguro é bué da Uhum. caro. Uhum. Então comprei o carro e o caralho. Desculpem lá, eu digo bué asneiras, meu. Não, está-se bem, estamos aí, estamos aí. Ahm, Foda-se, estamos aí. e, 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 yeah, e depois de ter carro e não sei o que, não me conseguiram arranjar esse emprego. Trabalho. E então, Yeah. pronto, pá, tive só mais uns tempos e depois basei. Sozinho, estavas sozinho. Estava na casa de um amigo. Ok. Yeah. E nesse tempo que estiveste lá, chegaste a ir a algum estúdio lá ou não? Ou ainda não Não, era eu essa nessa, fase nessa ainda? altura, tipo, para todos os efeitos, nessa altura eu só era MC, estás a ver? Eu Uhum. não estava virado, tipo, sei lá, tinha instalado o Reason no portátil e andava a aventurar-me a tentar fazer beats, Ok. mas fazer beats nunca me puxou muito, estás a ver? Eu era tipo, imagina, eu era bom a fazer drums, mas como eu tinha pouca linguagem musical, melodias Uhum. era para o galheiro, eu não saía nada de jeito. Ok. Era aqueles beats bué da wack, estás a ver? Tipo uma tecla de Ok, ok. piano. Pam, pam, pam. Uhum. Pá, não, bué É, às wack. vezes é o suficiente.
Para alguns é, alguns conseguem. Quer dizer, eu se calhar agora conseguia pôr isso a sua mãe, mas naquela altura era muito chunga. Yeah, yeah. Então, e depois vieste para Aveiro, mas tu estiveste a estudar em Lisboa. Eu sei que agora há uma restart no Porto, né? Yeah. Mas tu vieste para Lisboa. Na altura só havia em Lisboa. Aliás, eu tentei entrar na ESMAI, que era a única tipo universidade, porque lá está, a minha mãe queria mesmo que eu tivesse uma licenciatura. Licenciatura, sim. E essa era a única que havia que tivesse a ver com mais ou menos com música aqui em Portugal, ou melhor, com técnicas de estúdio e de produção e não sei o quê. Só que aquela merda era tipo, sei lá, era 500 cães a um osso que só dava para Yeah. 15 pessoas. A cena era essa, aquilo. Deixa só mexer aqui para ver se esta merda não vai abaixo. Aquilo era 15 vagas. E quando eu me candidatei, éramos tipo, sei lá, era 400 e tal pessoas para 15 vagas. E era impossível, porque eu não tinha linguagem musical suficiente e aquilo baseava-se um bocadinho nessa componente teórica, estás a ver? Uhum. Pronto, e aí vacilei um bocado. Entraram 15, não é? E depois na lista eu tinha 11 pessoas à frente. Ou seja, para eu poder Mesmo entrar assim no já não foi curso, mal. 12 pessoas tinham que desistir. Yeah. É impossível. Mas em tanta gente, Então, está-se bem. oh, Tanta gente que concorreu. sim, mas Né? eu já não estava a contar. E então na altura Pois. falaram-me que havia a ETI, que havia a Restart e havia mais uma qualquer. E pronto, informei-me e acho que escolhi a Restart por causa do preço. Porque a ETI, que acho que na altura, não tenho a certeza, não quero estar a dizer nenhuma barbaridade. Mas na altura, tipo, a Restart dava-te um desconto se tu pagasses a pronto. Yeah. E a Ética acho que não tinha essa cena e eu, para poupar umas coroas, fui para a Restart. Eu estava a ver e os formadores eram partilhados, estás a ver? A sério? Era o Forte estava na Ética e estava na Restart. Yeah. O Rebelo, se não me engano, também. Acho que só o Vasco é que estava na Restart. E o Cajó? Chegaste a apanhar o Cajó? Não apanhei o Cajó. Era o Vasco e depois era um outro. Era o Luís qualquer cena, que era tipo de acústica e o caralho. Yeah. Eu Luís ainda qualquer apanhei coisa. essa gente toda. Yeah. Apanhei esse pessoal todo Perdão. e apanhei foi o Cajó. Mano, para mim o Cajó foi tipo, foi o formador. Tipo, todos eles sabem, estás a perceber? Todos eles percebem daquilo, mas o Cajó, sei lá, é o à vontade com que o homem mexe nas coisas, o à vontade com que o homem fala. Ele também é um gajo bacana. Eu não sei se tu já conheceste o Cajó e sabes quem é, né? Eu sei quem é de nome, mas nunca privei com o homem. Yeah, é o técnico dos chutes, pelo menos de som ao vivo. Ok. Estás a ver? Okay. É máquina. Pá, Mas já, tem que ser. mas sim. Para estar com os chutes tem que ser. Yeah. Mas então, foste para a Restart, tiraste os 2 anos da Restart, não sei se eram 2 anos na altura. Havia o som 1 e o som 2. Uhum. Eu tirei só o som 1 porque eu não curto som ao vivo. Nunca Pois, foi é a minha exatamente a praia. mesma cena com o D-Miner, o mesmo registro. Yeah. D-Miner fez exatamente isso. Entrou na Restart, fez só som 1, som 2, pá, não quer também. Não, eu fiz os não. 2 anos, já. Fizeste? Mas Não, então, não. já fiz. Mas e depois voltaste para Aveiro, né? Yeah. E assim, abriste estúdio. ao mesmo tempo que estava a tirar curso na Restart, eu e um amigo já tínhamos começado um estúdio aqui na casa dele, estás a ver? Ele tinha algum equipamento, algumas cenas, eu montei o spot com ele e o que estávamos a fazer na altura era tipo, pronto, para todos os efeitos o espaço era dele, ele fazia tudo lá e eu ia lá dar um pezinho, só ajudar em algumas coisas, pouco. Só setups, pôr as coisas a bombar, estás a ver? Trabalhar as latências e não sei o quê. E depois ele é que fazia o mix e tratava do resto. Certo. E nessa altura, ao mesmo tempo, foi quando eu comprei a minha primeira placa e o meu primeiro mic e comecei a gravar também malta em casa. Em tua casa? Foi assim. No meu quarto. Yeah. Sim, acho que é assim que toda a gente começa também, né? É normal. Uma cena natural. Yeah. E então, agora sim, a pergunta que eu te queria fazer daquilo que tu estava, que vai de encontro à cena do blog. Tu estavas a dizer que às vezes o pessoal depois começava-te a fazer bué de perguntas
Yeah. tinhas 15 pessoas a perguntar a mesma cena e metias no blog. E então, como é que isso surgiu, a cena de tipo teres tanta gente a fazer perguntas? Ou seja, imagina, tu hoje em dia és um dos sound engineers na Tuga, mais ligado à cena urbana, né? Uhum. Também deves fazer outras cenas, mas és dos mais conhecidos e requisitados. Que eu sei que também tens uma agenda bastante cheia e misturas bué da gente que está aí. Graças a E, Deus. e a cena é, como é que tu chegaste ao ponto ou seja, como é que as coisas começaram ao ponto do people tipo, começar a contactar-te e saber que tu fazes as cenas, quais é que foram as tuas primeiras misturas, qual é que foi a tua primeira mistura de uma música que bateu, por exemplo, talvez sei que misturaste Jimmy P também, antes disso Yeah. que é que misturaste essas cenas. Inicialmente foi a parceria com o Jimmy, foi o que ajudou. Porque ele estava com fome, estás a ver? Ele Yeah. estava com aquela fome, ele desistiu de tudo o que tinha na altura e dedicou-se a 100% à música. Yeah. E eu juntei-me a ele para fazer a mesma cena. E então eu acho que essa sinergia ajudou a que vingássemos os dois, não é? Os dois. Portanto, eu Claro. estava a dar o máximo dos máximos para fazê-lo soar bem e ele estava a dar os máximos dos máximos para fazer com que a música dele chegasse a mais gente. E Uhum. essas duas coisas em conjunto, claro, acaba por. Eu ganho ele, ganho eu, não é? Ele ganha porque Yeah. vai tendo música a soar fixe, ou soar melhor, e eu ganho porque ele é a minha montra, não é? Para todos os efeitos, o artista é quem me vende, no fundo. Claro. Estás a ver? Eles é que Claro. são a nossa montra. E esse foi o teu primeiro tipo placement, vá, digamos assim, da cena do Jimmy P. Isso é em 2012, para aí também, 2011, 2012. 2010. 2010? Yeah. A primeira cena que eu fiz para ele foi eu fiz um master de um EP que não saiu, só saiu uma música que era Dope Boy, era o nome do tema. Ok. Só saiu esse master desse EP. Esse EP era para se chamar A Caminho da Lua, ele descartou essa ideia e depois começou a gravar o que acabou por ser a mixtape O Momento da Verdade. Que tem a Warrior, que foi se calhar a primeira música mais conhecida que mixei, que era o Jimmy Udengaz, produzido Sim, pelo sim. Mad Cuts. Aquele vídeo na bomba de gasolina e tudo mais, eles a Yeah. beberem Mas na bomba de há uma gasolina. cena, eu não quero mentir, mas eu acho que grande parte da mix foi o Cuts que fez. Eu acho que já só Sério? lhe mandei as vozes do Jimmy já tratadas, Ok. já com os reverbs e delays e não sei o quê. Mas E pronto. eras tu que gravavas o Jimmy? Yeah. Nessa altura Em, era eu que em tua gravava. casa ainda? Não, é curioso, porque depois a vida dá voltas e o que aconteceu foi, eu acabei o curso na Restart, comecei a gravar malta em casa, entretanto, um rapper com quem eu trabalhava, que é o Ked, a.k.a. Sarcasmo, fazia parte de uma banda que era o JVC, não Uhum. sei se, pronto, se estás a par, mas é uma malta Não, old não. school. Um, ele viu, não sei aonde, num site qualquer, alguém a pedir tipo estagiários, estás a ver? Então eu Certo. fui para o Porto estagiar e, e nesse estágio trabalhei com um bacana que é o Celso ao Pipi. Certo, sei quem é que é. Pronto, o Celso estava lá com uns bacanas, já não sei se eles estavam a fazer kizomba, se estavam a fazer kuduro, mas estavam a fazer música africana. Pronto, e esse estúdio não tinha nada a ver com nada disso, era a malta do pop rock nesse estúdio. Uhum. E então eu fiquei lá a gravar essa malta e o Celso estava-me a ver a trabalhar e estava-se a passar, porque eu, tipo, imagina, a gente gravava um take, eu dava logo comp, alinhava, punha efeito. Estás a ver? Estava sempre ele, tipo, eles Yeah. gravavam um take, eu escolhia as partes melhores, punha a rolar já com Yeah, efeito. yeah. E o gajo estava a curtir, e eu estava a dar tipo cortes no beat, a filtrar merdas e o caralho, tudo em real time. Yeah. E o Celso disse: Foda-se, este gajo é de caralho. E ele é que estava a trabalhar com o Jimmy a produzir o tal EP, Ok. A Caminho da Lua. Yeah, yeah. E ele é que disse Yeah. assim: Foda-se, Dredd, olha, estive no outro dia em estúdio com um gajo, man. Foda-se, o gajo estava a trabalhar, o gajo é um monstro, caralho, foda-se. O gajo Aí é lindo. gabou-me para caralho ao Jimmy e o Jimmy mandou-me, na altura ainda no MSN Messenger, manda-me uma Yeah. mensagem com uma música, um link de uma música que era Up All Night do Drake com a Nicki Minaj. Uhum.
ainda tipo, estou-te a falar tipo 2010, ainda o Drake não estava a bater, cá em Portugal não estava a bater Yeah, yeah. como já está, né? Manda-me essa música que eu nem conhecia, o Drake, mas ele já Yeah. andava a ouvir essas merdas, já andava a ouvir as mixtapes dele. E ele disse-me assim: Tu consegues pôr a minha voz a soar assim? Ai, caraças. Yeah. E eu fui logo virado ao YouTube, saquei o beat e tentei gravar o mais parecido possível ao Drake. Eu gravei o refrão dele. Cause I'm up all night, all É. cruising here, and I don't ever wanna lose you. Oh. Eu tentei gravar o mais parecido possível, a meter o autotune o mais idêntico e os reverbs e o caralho. Chutei-lhe o snippet do refrão e ele disse: marca estúdio. E nessa É lindo. altura eu já estava a trabalhar no estúdio onde eu fui gravar pela primeira vez. Ah, já estavas a trabalhar Yeah. nesse estúdio? Fazia part-time lá. Era engraçado porque a cena é. Portanto, isto já é 2010, 2011. Eu estou nesse estúdio. Em baixo, aquilo era assim: em baixo era estúdio, tipo estúdio de som, e em Certo. cima era uma. Pá, não era bem gráfica, mas era como se fosse uma gráfica. A especialidade era duplicação de CDs. E eu fui para Ah, lá lindo. trabalhar, tipo a editar capas de malta e a preparar os layouts dos CDs e o caralho. Então eu dividia o meu tempo entre estar lá em cima na gráfica a preparar essas merdas todas e vinha cá para baixo, ou ver quem estava a gravar, ou ajudar o técnico, ou então se eu tivesse uma marcação para mim, imagina que Grog vinha lá gravar, eu Yeah. fazia o meu trabalho rápido de manhã e depois à tarde estava com vocês lá em estúdio a gravar a vossa cena, estás a ver? Tranquilo, yeah. E Pronto. isso. Mas isso era o quê? Em Aveiro? Yeah, quer dizer, Não. não era bem aqui no centro, mas pertence ao distrito. Sim. Yeah. Ok, ok. Ai, lindo, eu não sabia, não conhecia essa história, Yeah, essa tua cena com o Jimmy, como é que isso se tinha processado. yeah. Foi uma Yeah. dica assim E, full circle. yeah. E depois da cena do Jimmy começaste a ter, acredito eu, começaste a abolir com mais pessoas, né? Pô, Começaram a aparecer pessoas. depois já a malta, eu fui, pronto, o Jimmy era se calhar o artista mais conhecido com quem eu trabalhava, mas depois ia trabalhando com outras pessoas e, perdão, nada melhor do que tu fazeres um bom trabalho e a pessoal ficar Yeah, claro. satisfeito com o que tu fazes para espalhar a palavra, não é? Acabam por dizer, Claro. né, imagina, ouvem a música e dizem, foda-se, esta merda está a soar bem, mano, quem é que fez? Foi o fulano tal, o gajo é Yeah, altamente. yeah. Pronto, pronto, a partir daí a palavra espalha, né? Lindo. E diz-me uma cena. Sim. E tu vais ao Mix with the Masters quando? Em que ano? Foi em 2019. Já bem mais recente. Yeah, foi há pouco tempo mesmo. Eu queria ir lá, mas tipo, os técnicos que iam não eram bem a minha cena. Por Uhum. exemplo, se calhar os únicos dois técnicos que eu curtia que iam lá com frequência ou que iam lá repetidas vezes era o Manny American Uhum. e o foda-se, estavam a faltar, o Tony Maserati. Yeah. Pronto, eram os dois que eu curtia. Porque eu gosto bem da R&B, a minha cena é R&B. Um, R&B e pop, mas Sim. tipo, tipo, o sonoro do R&B, não sei se tu se alguma vez Sim, sim. fizeste este estudo, mas tipo, o low end do R&B sempre teve mais peso do que o do hip hop. Não sabia. Há de reparar, vai ouvir tipo as merdas dos 80s e dos 90s e comparas o R&B que estava a sair e o hip Com, hop. o- com o rap, yeah. Yeah. E tu vias até vir os A Tribe Called Quest com o Zero. Low End Ok. Theory. Esse Certo. aí é que tipo, esses gajos trouxeram a gordura toda para dentro do hip hop. Mas antes, até essa altura, tipo, tens de pensar que o hip hop era muito à base de samples de vinil e eles Aham. rapavam bué da merda, estás a ver? Claro. Para tirar o rumble e o caralho, depois tentavam sintetizar os low ends e depois aquilo era misturado por um gajo que não percebia nada de hip hop porque não havia ninguém a perceber de hip hop na altura. Claro. Então pronto, não havia grandes sons de hip hop. Yeah. Aí é lindo. E então eu sempre curti R&B e, yeah, e era por aí. E então, mas e então, disseste que não, que só apareciam esses dois que tu curtias lá na Mix with the Masters e Exato. então e depois, Então, e depois foi. Diz. e então nunca. Porque a cena para já é aquela merda é boa da cara, né? Pois. Ahm,
Mas E compensa, vale a pena. compensa. Mas eu acho que tipo, se eu tivesse ido logo assim que imagina, assim que surgiu o Mix with the Masters, se eu tivesse ido, eu acho que não ia ter bagagem suficiente para absorver, para absorver a cena, estás a perceber? Acho que Claro. ia ser tipo um burro a olhar para um palácio. Eu ainda sou um bocado, estás a ver? Sim, é Mas, que comparado mas com esses malucos, esses gajos devem saber muito, né? Devem estar muito experientes e saber muito, né? Mas obviamente que tipo, obviamente tu chegaste lá e já percebeste muitas das coisas que eles estavam lá a falar, a maior parte das cenas, né? sim, não, pá, eu tive, para já tenho a felicidade de ser americano e o meu inglês está em dia, Perceber. portanto, Pois. comunicação não foi problema. E perceber os termos técnicos também não foi por aí. A cena é às vezes perceber conceitos, porque em conversa com os outros colegas que foram comigo, porque nós ainda temos Uhum. um grupo de WhatsApp, ainda falamos, passado estes anos todos, nós temos um grupo juntos e vamos sempre trocando bitites uns com os outros, Uhum. e alguns deles já tinham ido ao Manny, já tinham ido ao Chris Lord-Alge, já tinham ido a outros, E estás a ver? E repetentes. tinham experiência de ter ido aos outros e dizerem que, tipo, que o do Jason foi o melhor a nível de partilha de informação Yeah. e do aprofundar da coisa e do explicar o raciocínio por trás. Yeah, yeah. Aliás, houve um deles que disse assim: pá, eu vinha tão entusiasmado para ver o Tony Maserati e Yeah. cheguei aqui e o Tony tipo, virava-se para nós só no início do dia para falar e depois punha-se a misturar. E se nós não o interrompêssemos para tirar dúvidas, ele pouco explicava, estás a ver? Yeah, yeah. E isso, atenção, isso não é culpa do Tony. Ah, porque, não é? Eles, para todos os efeitos, são técnicos, não são professores. Claro. Estás a perceber? A gente não tem, um técnico de som não tem propriamente formação para explicar às vezes as merdas. Eu identifico-me com o Tony nesse sentido, porque ele é um bocado como ele é broad strokes. Como é que eu ia te explicar? Ele é, imagina, ele não começa tipo a, a pintar assim, estás a ver, com bué cuidadinho, a Certo. pôr as coisas no sítio primeiro, Começa à com... bruta, Não, André, né? ele chega lá com a pincelada e faz assim, ele faz uma Yeah. curva de IQ maluca e comprime para caralho, e aquilo está a soar bem, e siga, estás a ver? Depois só mais no fim, quando ele já está tipo a nivelar as coisas finais, é que ele é capaz de se calhar ir ao compressor e aliviar uma beca, estás a ver? Porque se calhar Certo. apercebeu-se que está a exagerar. Mas é tudo Certo. tipo de feeling de isto vai ficar Uhum. alto, isto vai ficar baixo, isto vai distorcer, isto vai não sei o quê. É tipo tudo a abrir, estás a ver? Yeah, 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 yeah. E eu pronto, nesse aspecto também sou uma beca assim. Ahm, Pronto, mas isto para dizer o quê? Eles não têm essa cena de ensinar. O que o Jason, lá está, é o único que eu fui, é o único que eu sei, Dredd, o homem partilhou informação a dar com pau e mais que tudo, o que ele partilhou, o que eu adorei é o raciocínio, estás a ver? Tipo, o mindset de quando tu estás a fazer as coisas. Que Yeah. felizmente não era longe daquilo que eu já fazia. Foram uns pequenos ajustes de métodos de fazer coisas. Certo. O raciocínio e a abordagem era idêntica a mim. Porque também, tipo, eu sempre, quando eu, pronto, o Jason sempre foi a minha referência a partir do momento que eu descobri, Uhum. uh, quando eu comecei a fazer aquela investigação, que não sei se tu fazes ou se a malta que está aí no chat costuma fazer, que é, Sim. ouve uma música e tu ficas, uau, esta música está de caralho. E depois tu Yeah. começas a ver assim, porque é que eu estou a curtir a música? Ei, porque Yeah, isto, yeah. tipo, os cintos estão a abraçar a voz e o kick está a bater mesmo nice e nada estorva nada e não sei o quê, deixa-me ver quem é que fez. E tu vais Yeah. ver e tu vês aquele nome e tu ficas, ó, boa, nice. Dredd, tu começas a ver o nome uma, duas, Duas vezes, três três, vezes. Claro. quatro, e tu, não, espera lá que este homem está a acertar muitas seguidas, deixa-me ir Yeah. ver o historial do gajo. E tu Yeah, yeah, começas a yeah. ver as cenas e tu, ei, foda-se, não, adoro. E pronto, e eu não sei se vocês, quando estão a produzir ou a misturar, vêm, Yeah. se Sem dúvida. importam referências, mas Yeah. eu sempre tive, sempre não, porque essa merda tipo magoa o ego para caralho quando tu estás a começar. Uhum. Mas a partir do meio da minha profissão, pá, uns anos dentro, tipo já depois de estar a fazer isto uns 4 5 anos, eu comecei a pôr waves, tipo arranjava waves de músicas que eu curtia e de técnicos que eu curtia e punha, tipo tinha uma pista, era De no meu referência. template, no meu template eu tinha o template que não tem nada a ver com o que é hoje
e a primeira pista em cima era tipo 5, 6 sons que eu gostava. Cortadinhos, né? Yeah, Todos cortava na mesma tipo, pista. yeah, tudo na mesma pista. Cortava as Yeah, secções yeah. que eu queria, tipo os versos ou o refrão, ou não sei o quê, ou a zona que eu gostava, tipo do 808 que estava a soar como eu gosto, Yeah. ou de um trecho de voz que estava fixe, pronto, ou os hi-hats que estavam a bater em condições. Tinha esses trechinhos todos e eram as minhas referências para mixar. Tipo, se a minha Yeah. tiver mais ou menos assim, está nice. E E era quase começaste a tudo puxar só Jason. a cena do Basicamente Jason, era quase yeah. tudo Jason. E então, Yeah. por causa disso, o meu método de trabalho, pronto, para tentar chegar ao som que ele conseguia, eu não sabia o que é que ele fazia, então Claro. inventava a minha maneira, né, para tentar chegar lá. E então o meu método não é muito diferente, quando eu conheci e vi o método dele, não é muito diferente do Uhum. meu. Yeah. E foi, Uh, pronto, fiquei contente nesse aspecto. eu conheci a cena do Jason, foi naquele álbum do Jay-Z, do Holy Grail Magna Carta, que o gajo. Mas eu já nem sei onde é que eu vi essa história, ok? Já não sei bem, eu também não quero estar a contar errado, mas sei que o Jay-Z sempre teve bué de bifes com leaks. Yeah, Tipo, as cenas dele eram leakadas e o gajo foi sempre bué certinho com o engineer dele. Tipo, tem um yeah. engineer É fixo, né? o guru, O, yeah. Yo- yeah, exatamente. E entretanto o Jason disse mesmo assim, não, tipo, deixa-me misturar um som, deixa-me... Se não curtires, tipo, está-se bem, não pagas, está-se bem, tranquilo. E tipo, agarrou no som e está tipo uma mistura, tipo, acho que o Jay-Z tipo, ficou maluco, ainda Sabes, passou mais 2 ou 3 sons tu para sabes, ele tu sabes misturar. o que é que aconteceu, o que é engraçado dessa história e o que é lindo? Hum. É que quem produziu esse beat foi o Mike Will. Ah, E na altura o sim. Mike Will e o Jason Joshua eram unha e carne. Estás a ver? Davam-se bué da bem um com o outro. Eles trabalhavam em conjunto, tipo, Miley imagina, Cyrus e não sei o quê, yeah, né? eles Nessa trabalhavam em altura. conjunto a moldar o som deles, estás a ver? Tipo, Yeah. o Jason metia os beats do Mike Will em esteroides. E Yeah, então yeah. a cena foi o Mike Will arranjou esse placement Uhum. e bateu o pé e o Mike Will disse esta merda já, que é tipo assim, André, eu fiquei com os colhões na mão porque eu bati o pé ao Jay-Z e disse assim, não, esta merda tem que ser mixada pelo meu técnico. Se queres usar o Yeah. meu beat, tem que ser mixado Yeah, pelo yeah. meu técnico. E E, foi assim que o, e, que o e correu Jason conseguiu bem. a cena. E correu bem. Porque acho que o Correu. Jay-Z também ficou maluco também. E está uma grande cena. Está bué da criativo mesmo. Tá nice. Aquela dica. Está muito fixe. E como é que é o processo todo da cena? Tipo, como é que são as condições? Como é que é o tipo... Ou, por exemplo, eu sei que o D-Miner está aqui e está bem interessado em ir fazer isso também. E Ah, eu, tipo, eu não estou porque hoje em dia estou-me a querer afastar cada vez mais da mistura. Quero fazer, ou seja, eu curto de ter as noções e curto de me gravar a mim próprio, curto de saber uhum. fazer as cenas, mas quero dedicar-me a fazer música e por isso não quero ir não quero ir a uma cena desse género, mas tenho bem interesse e gostava de saber como é que funciona a cena. Tipo, tu chegas lá, vão-te buscar, como é que é as condições lá, como é que é o horário, tipo, Eu já não me lembro dos detalhes ao certo, mas sei que certo. inscrevi-me. Eu não sei se vai ser. Na altura, quando eu me inscrevi, eles descreveram este processo como sendo a primeira vez que o fizeram, que foi. Mas o D-Miner depois, quando ele se inscrever, ele dirá se é treta ou não, porque eu não sei. Eu Certo. tive que mandar 2 músicas, 2 misturas, para ser aprovado. E depois de ser aprovado, de ser selecionado, tive que escrever tipo uma espécie de. Como é que eu ia te explicar? Parágrafos só a explicar o porquê é que eu gostava de ir e tipo quais são os meus objetivos, estás a perceber? Certo. O que é que eu queria tirar dali. Ahm, mas na altura o Mix with the Masters fez esse processo por 2 etapas e supostamente foi o Pensado e o Jason que meteram essas regras, estás a ver? Uhum. De, de tipo de filtrar as pessoas. Agora, não sei se foi bullshit, se foi tipo eles para venderem o peixe Yeah. ou se esse processo é igual para toda a gente. Um gajo foi selecionado, fomos para lá, eu tive de comprar, tu pagas a cena, né? Um, e depois tive de comprar as viagens de avião,
comprei, perdão, ida e volta, e depois eu fiquei, aquilo tu vais ter um spot, que eu agora já não me lembro do nome, mas vais ter lá uma aldeia. Uhum. Ahm, aliás, eu aterrei em Marseille, e depois apanhei um comboio para essa aldeia, e fiquei a pernoitar nessa aldeia, porque na manhã seguinte vem-vos apanhar, tipo, numa espécie de... Como é que aquilo é tipo carrinhas, estás a ver? De 11 lugares. Não são Sim, sim. autocarros, são aquelas carrinhas Sim, sim. maiores. Ahm, e, e depois nós vamos para lá. Nós éramos bué. Normalmente aquilo é tipo, acho que é 12 pessoas no máximo. E nós ao todo éramos 21. Foi bué people nessa semana. Eles abriram uma exceção e éramos bué. E então não ficámos Também, todos. Não fic... também Diz? eram também os técnicos que lá estavam eram mais, né? Era o Sim, pensado sim, mas e era o isso Jason. não implica que tu ponhas lá 60 pessoas só Sim, porque são dois sim, técnicos, né? sim, claro, claro. Ali no caso foi tipo supostamente imposição do Jason. Que ele queria tipo, se a malta tem, se a gente escolher, ou seja, o que ele supostamente era, ele se quisesse escolher só 5 pessoas, escolhia 5, se ele quisesse escolher 30, escolhia 30, tipo, e eles não podiam Ok, dizer nada, estás a ver? certo. Basicamente é assim. O Jason é um bocado, o gajo é arrogante, mas não é aquele arrogante mau, estás a ver? Tem um método dele. Confiante. É isso, é mais confiança, pronto. Então ele bate o pé nas cenas que ele acha que tem que ser. Ahm, umas pessoas gostam disso, outras não. Yeah, yeah. E então, fomos ao todo 21 e, e pronto, uns ficaram lá naquela casa que tu já deves ter visto e provavelmente já mostraste aí, que ele é tipo um palacete Um palacete. com um estúdio lá e depois tem quartos, cada um tinha acesso a um quarto. Houve pessoas que tiveram de ficar fora do palacete e então tinham um transporte para uma outra aldeia que era mais perto, logo ali ao lado. E, e pronto, vinham buscar as pessoas de manhã. Eu por acaso tive a sorte de ficar no palacete. E Bons pronto, e estás. quartos ou não? Diz? Bons quartos? Não, Premium? aquilo tens que pensar que aquilo é uma merda que está ali desde, não sei se é da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Aquilo Ok, é um palacete, mas já é velhinho. Estás a ver? Os quartos não são certo. grandes nem o caralho. Aquilo é quartos pequeninos, mas as condições são brutais. Atenção, Ah, está tudo bem cuidado e tu comes, pronto, tu comes e bebes à descrição, estás à vontade. Eles têm aqueles horários para comer. Depois ficas lá no paleio, não falta, graças a Deus, não falta bom vinho e cerveja. pronto. Ao final do dia estás, malhas uns salgados, estás ali no parlapié a falar do que aprendeste e o caralho. Às vezes podem vir ou não vir tipo a malta que teve a lecionar, né? Ou Certo. seja, neste caso o Jason não teve connosco todas as noites, mas houve uma noite ou outra que teve. O Timbo também teve connosco depois à noite. Jantámos todos juntos, estás a ver? Ah, E conversa. tivemos. Tiveste a conversar com eles assim já Estávamos todos no paleio, tipo. descomprometidamente. Mas é tipo, é chill, nem sequer estávamos a falar de música nem nada. Estávamos Sim, tipo, sim. o Timbo a perguntar. Eu até estava de calções e eu tenho uma tatuagem do Method na perna, estás a ver? Certo. E ele estava a dizer assim: foda-se, man, essa tatuagem está de caralho, man, está-me a ver-se mesmo. E ele assim: vê-se logo, é o Meth. O gajo assim Yeah, yeah, todo contente. E tu, ele assim: onde yeah. é que tatuaste? Vieste às States tatuar? E eu disse: não, tatuei em Portugal. Ele: Portugal tem tatuadores. Aquelas conversas da Ei, treta, estás a yeah. ver? Pronto, Sim, sim, sim. estávamos assim no chill, a pitar. E pronto, e passa-se assim uma semana no instante. Ahm, pronto, e absorves bué, man. Absorves bué informação. Pelo menos lá Isso, está. Com o Jason foi. Além disso, o Dave, olha, o Dave Pensado é que esteve connosco todas as noites. Ele foi o gajo que esteve sempre connosco. Estávamos sempre a ele é falar com bacana? ele a contar histórias. Portanto, ele já está naquela idade que está tipo pronto, está sempre disponível para contar uma história bacana. Então, um gajo Yeah, levou ali yeah. com uma ou outra. Tu tiveste o Zé Fortes na Restart. Tive. Pronto, o gajo, estás a ver como ele era quando começava a contar histórias Yeah, de experiências de estúdio que ele teve. yeah, yeah. Pronto, o Pensado era a mesma cena. Começava a contar Yeah. histórias e caralho. Tipo, imagina, houve uma fase em que ele estava a trabalhar a Mariah Carey e a Christina Aguilera ao mesmo tempo. Yeah. E então ele, para gerir a coisa, ele imagina, elas acho que tinham bife ou não se curtiam. Sim. E então o que ele fazia era tipo, quando vinha uma,
ele tirava as placas de ouro e as platinas e o caralho das paredes, que era para tipo, ela entrar e não ver a rival, estás a ver? Certo. Era para equilibrar Ei, a cena. caraças. E quando era a outra, vice-versa. Ei, caraças. Yeah. Eh, Espera aí, Dredd. outros registros também, tipo... Não, está tudo bem, está tudo Espera aí, bem. que eu acho que estão aqui pessoas a bater à porta. Dá-me um bocadinho. Ok. Manos, outros registros. São experiências mesmo crazies, manos. Essa dica do Mix Fit da Masters, a experiência que ele teve ali. Olha ali a placa do nós dois, ali atrás, do Bispo. Foda, mano, olha lá o que é que estás a chilar com... Entrei com que idade na Restart? Pá, não sei que entrei e estávamos a dropar o drop a fogo. Depois o telemóvel. Ai, a beber e o caraças. Estavas a ligar. Eu que estou a usar o telemóvel como webcam. Desculpa lá, gang. Chegou aqui E a minha não, na mulher. boa. Na boa. Aqui. Já a beber um copinho, já e Já tudo. trouxe-me um gin. Como é que está a Fogo. câmera? É. Grandes vindas. Mas, mas o Dave Pensado é fixe, né? Dave Pensado é do caralho. E não tem problemas nenhuns em explicar-te. Tipo, qualquer dúvida que tu tivesses, ele tipo, é um livro aberto. Aliás, eram todos um livro aberto. O Timbo também, embora o Timbo foi um bocado mal preparado, acho que não tinha o disco externo dele, não tinha as cenas, então ele só tinha tipo sons no telemóvel e Certo. cenas assim, não tinha. Tentou fazer lá umas coisas connosco, mas basicamente o que ele pegou foi numas músicas que ele tinha trabalhado com o Jason, ou que andava a trabalhar, e abriram aquilo lá. E tivemos lá a alterar umas cenas e assim, pronto, entre todos a dar opiniões e o caralho. Uhum. Eu acho que isso está, eu acho que isso está no YouTube, se não me engano, um trechozinho pelo menos Sério? de nós, porque depois nós metemos lá uns snaps numa música, tipo todos juntos metemos snaps. Yeah. Foi uma cena nice, yeah. Depois, se entretanto, se encontrares isso, manda, que eu curtia de ver isso. Eu nunca apanhei esse Pá, vídeo. a cena do Mix with the Master paga-se, né? O site para tu estás lá a ver Sim, as aulas e o isso caralho. eu sei, isso eu sei. Mas há uns trechos no YouTube. Eu sei que pronto, eu sigo o Mix with the Masters no Insta e sei que No apareceu Insta. uma vez um vídeo Yeah. de lá dessa cena a acontecer, por isso é capaz de estar no YouTube esse trechinho, pelo menos. Nem que seja só a publicidade da coisa, mas acho que está lá. Yeah. Então, e dos teus colegas, tens assim algum pessoal que foi lá também e é assim, está a abolir com alguém assim big, assim internacional ou isso? Temos um produtor que estava lá, que é o Henry. Uhum. Ele teve agora a fazer o disco daquele francês está-me a faltar o nome do artista, mas é aquela do Papa Uté. Uhum. Papa Uté, pronto, ele está. Do Stromae. Stromae, exatamente. Yeah. Não foi o último single, o primeiro single a sair agora do álbum foi ele que produziu. Ok. Ele, pronto, aquilo é sempre uma Sim, equipa, não é? Não é só uma ele, equipa. Yeah. mas ele era o gajo das ideias, pronto, basicamente era o gajo que Yeah. desenvolvia a primeira ideia e depois vinha mais malta e adicionava cenas. Yeah. Incrível. E diz-me uma cena, tu achas que ou achas que não? Achas que nós aqui em Portugal, em termos de áudio e de qualidade, conseguimos chegar perto das cenas que esses nomes grandes fazem nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Londres? Não só conseguimos, como estamos a fazer. Achas? Então não. Só a nível, atenção, a nível do som. Sim, A nível do som, neste momento, somos todos bons, Dredd. Eu sou fixe, o Charlie é do caralho, o Sim, Johnny, sem dúvida. Eu não estou a dizer isso, mas imagina, eu lembro-me perfeitamente de uma vez, até te digo, até estava na ponto 25 de Abril Uhum. e estava a ouvir o Good Kid Mad City, do Yeah. Kendrick. Eu estava a ouvir na altura no carro e estava a pensar assim, eu ainda não conheço ninguém que consiga meter as cenas a soar assim, na Tuga.
Mas Não. tu achas que já estamos ao nível. Mas por exemplo, imagina uma cena. Sim. Ahm, por exemplo, eles lá têm bué esse processo de o técnico de captação é o técnico de captação, o técnico de mix é o de mix e o de Exato. master é o de master. Exato. Isso faz a diferença também, ou não? No som final, não. Achas que não? Não. É assim, a única cena fixe disso é teres vários ouvidos a ouvir a cena. Mas isso não quer dizer que a cena vá soar bem. O, Ah, sim, claro. eu tive a oportunidade de ouvir algumas rough mixes da Rosalia, Tch. do Drake com o Meek Mill, Sim, sim. pronto, está-me a faltar Energy, acho que é o nome da música. E a única que estava a soar chunga, tipo, à primeira, tipo, tu ouvias a rough e tu dizias assim, cara, isto precisa mesmo de uma mix. Era a do Drake com o Meek Mill. Porque o beat estava um bocado sem força, estás a ver? Ok. O beat, tipo, a vibe do beat é a mesma, mas aquele ataque e Sim, sim. punch e atitude não estava lá ainda. Certo. Mas tudo o que eu ouvi da Rosalia, dos rough mixes, e umas cenas do Ed Sheeran quando ele lançou aquele álbum de feats, eu Sim. ouvi aquela que é ele e o Travis Scott também, o Huff. Fred, Uhum. essas músicas, a Huff, e atenção que é o Ed Sheeran que se grava a ele grande parte das vezes em casa, para fazer as Huffs, Yeah. aquela merda já está a soar bem, Dredd. Pois já. O sound selection, estás a ver a escolha de fazer as coisas, a produção em si, e quando digo produção não estou a falar só de fazer o beat ou o instrumental, é a construção da música já está tipo aprimorado, estás a ver? Yeah, yeah, É, yeah, yeah, yeah. que é isso que falta ainda, é a única cena que falta cá em Portugal ainda ahm, e sem querer ofender ninguém, tipo, beatmakers temos bués, mas Yeah, yeah, produtores a yeah. sério, sei lá, Concordo. Dredd, contam-se pelos dedos das duas mãos, se calhar. Concordo, E concordo. não são do hip hop, estás a ver? São produtores, mas não são do hip hop. Ainda falta Yeah, yeah, esse yeah. gajo que te diz, que te chega ao pé de ti e diz assim: essa tarola não está fixe, temos de trocar por uma e troca para a tarola certa, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Para a tarola que Percebo. vai fazer a música ou que joga bem com a música. Percebo. Pronto. Percebo. E claro, Dredd, se eu te der uma rough mix para ti, as pistas portadinhas direitinho de uma rough mix que está a soar bem, tipo, a tua mix vai ser fácil de fazer. Estás a ver? Claro. Se tu souberes o que a O música que está a fazer? precisar, estás a ver? Se tu ouvires a rough e souberes assim, olha, eu sei para onde é que tu queres ir com isto, Yeah. deixa-me adicionar os meus 5% ou os meus 10% Pozinhos. para, Yeah, para yeah. isto chegar aos 100, estás a ver? Yeah, 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 Pronto. yeah. E tive a oportunidade de ouvir, mas isto já não foi no Mix with the Masters, já foi depois disso. Tive a oportunidade de ouvir umas rough mixes da Ariana Grande Hum. e do Bruno Mars, e posso dizer que aquilo vai para o Serban, que é o Serban que mistura, Yeah. e o Serban ele só tem que fazer 2%, 3%, estás a ver? Porque o rough mix é quase o que tu ouves na rádio. Fora Que pequenos detalhes de punch e de clareza, é, equalização ali mais perfeitinha, é só pôr as coisinhas compressãozinha. nos sítios delas onde elas têm que estar em termos do espectro das frequências e são tudo movimentos muito pequeninos, estás a ver? Para pôr aquilo a soar bem. Porque já está a Yeah, soar yeah, bem. yeah. Basicamente é dar punch, por exemplo, os drums se calhar estão um bocadinho abafados, precisam de movimento, de um Sim, bocadinho de ataque e assim. Cuidar dos transientes, porque pronto, grande parte do problema da malta quando está a produzir, quando está a criar, não está a ver tipo se está a comprimir muito, se está a comprimir pouco, espeta um claro. compressor para controlar a Está só a dinâmica e siga. fazer. Claro. Yeah, yeah. Não, yeah, percebo e Olha, concordo e nunca vi as coisas está por aí o essa Beira a dizer, perspectiva. sound selection é o meio caminho. Não, sound selection não é o meio caminho. É o Sound caminho selection é tudo. praticamente todo, yeah. Sound Yeah. selection é tudo. E é isso que tu, por Sim, exemplo, é sim, isso que tu costumas estar a fazer aí. sim. Que eu vejo, tu um gajo estás aí, escolhes o bass e este bass se calhar não é. E vais Yeah, e experimentas outro bass. Pronto, isso é que é tipo, isso é que é fazer beats, fazer produzir. claro. Mas a cena é esta, Isso, tu estás a fazer beats sem voz. O pois, que acontece a seguir é, tu vais gravar e tu como produtor tens que dizer assim, pá, para o timbre desta voz, este bass não pode ser.
vamos ter que Yeah. mudar-lhe o som. Estás a ver? Yeah. E é isso que às vezes Yeah. falta, que é tipo, a malta apaixona-se por um beat, grava em cima do beat, mas depois não há o produtor que vem e diz Não assim, fica "Bro, este perfeito. beat, este synth está a chocar contigo e não é uma questão de EQ, é uma questão de estética. Tipo, tu Yeah. e este synth não joga, estás a ver? E Não, tu e esta distorção de guitarra não está. Temos que mudar aqui algumas coisas para isto soar bem. isso que tu estás a dizer faz-me bué de sentido, na medida em que, pronto, eu também, o tipo de trabalhos que eu costumo fazer de mistura e de captação nunca são para artistas já muito estabelecidos, é tipo, normalmente só o people que está no começo, estás a perceber? Yeah. E é muitos type beats, estás a perceber? É muitas cenas, caraças, zooms. Desculpa, André, estava aqui a ver, Não, estava aqui a travar, não. estava aqui a travar, estava aqui a tentar ver Yeah. se isto não a parava. mexer, a mexer na cena. Sorry. São muitos type beats e não sei o quê. E eu sinto perfeitamente que às vezes quando vêm assim type beats, às vezes até mesmo por pistas e tudo, quando vêm tipo mais bem feitos, estás a ver? Tipo, quando os beats já têm essa seleção já toda muito bem feita, quando os beats estão bem feitos, a mistura tipo fica a soar muito melhor, estás a ver? Tipo, às vezes há beats que até estão a soar fixe, mas sei lá, às vezes há coisas ali estranhas que faz com que a mistura não e dificulta bué o trabalho. Eu nunca tinha visto as coisas por essa perspectiva, estás a ver? Yeah. Estás-me a fazer pensar mesmo agora nessa cena Não, do. Dredd, aliás, depois de uma das cenas que eu retive uma das cenas que eu retive dessa semana lá foi uma coisa que o Jason disse, que foi tipo, aquilo que nós entregamos, o nosso produto como técnicos de som, tem que ser o melhor que nós conseguimos dar. E por causa disso nós precisamos de ter a matéria-prima em condições. Claro. E ele à custa disso, onde ele queria chegar é que, tipo, trabalhar com two-track, ele recusa-se. E eu já andava aos poucos, tipo, a tentar convencer as pessoas de ter as pistas, arranjar as pistas. Uhum. Se não consegues andar a comprar beats, junta-te com um produtor, faça uma cena a meias, tipo Yeah. de um dá a voz, outro dá os beats e, tipo, vamos trabalhar a cena em condições. E a partir depois de sair de lá dessa semana, eu, tipo, nunca mais aceitei misturar temas que não fossem por pistas, com instrumentais Yeah. por pistas. Isto porquê? E já vou, mas só para tu veres o extremo da coisa. O Jason para uma mix, né, para misturar, ele ganha 3 dígitos. Pronto. Certo. Uma mix dele é 3 dígitos. Certo. Tipo por baixo. Estamos a falar por baixo. É sempre 3 dígitos. Certo. Pronto. O Future, sabes quem é? Claro. Perfeitamente. Virou-se para ele e disse assim: Jason, eu tenho um EP duplo para misturar, são 40 músicas. E o Jason só fez esta pergunta: tu gravaste tudo no mesmo sítio com a mesma pessoa? E o Future disse: sim. E o Jason disse assim: manda vir, que eu misturo-te isso. Porque é que foi essa pergunta de se gravaste com a mesma pessoa no mesmo sítio? É por causa dele fazer uma vocal chain que consiga replicar em todas e então não tem que se preocupar em limpar a voz, tipo, especificamente porque imagina, um tema foi gravado em Nova York, outro em Atlanta, outro foi gravado em LA. Pronto, muda o Microfones mic, muda o diferentes, salas pré, muda os diferentes. ganhos, muda não sei o quê, Yeah. muda a eletricidade e o caralho. Para ele não ter que andar tipo, a pensar nesses fatores todos e a limpar tudo individualmente, cria uma chain, limpa uma, não é? Limpa uma direitinho e depois essa chain é replicada em todas as outras 39 músicas. E ele depois só se tem que preocupar com a vibe, arranjar os reverbs certos, os delays e a ambiência e filtrar esta parte e aquela e blá blá. Pronto, mas isto para dizer que o Future disse assim: mas isto tem um senão. Os beats já são misturados pelo produtor. Eu não quero que ninguém mexa nos beats. Ei. E o Jason disse assim: então esquece. Então não vale a pena. Não vou fazer esse trabalho. Porque se eu não posso aprimorar, tipo, se eu não posso pegar no que está e melhorar, Claro. se não me é permitido isso, eu não quero. Tipo, Claro. se o beat, imagina que o kick e o 808 está muffled, tipo que não bate como deve de ser.
É o meu Yeah, nome que está lá, é o meu nome que está não pode lá. ser com o O carimbo pessoal vai dele, pensar, claro, tipo, o Jason está a nadar na maionese. claro, ah, estás a perceber? Pronto. E eu também é perfeitamente, assim. yeah. Assim, eu peço as pistas. Se aquilo tiver a soar bem, a culpa é minha. Se aquilo tiver a soar mal, a culpa é minha também. Yeah, yeah. Pronto. Qualquer coisa ponham as culpas em mim, que eu não me importo. Não, devo-vos dizer que o Mike estava. O Mago há bocadinho estava a dizer aquela cara mesmo, não ouviste os meus últimos trabalhos. Os últimos não sei, mas já ouvi algumas coisas. Já ouvi Quem? algumas coisas e aliás, o Mike tem uma coisa em mãos minha. Estás a ver? Portanto, Que ouvi. alguém perguntou das minhas últimas cenas? Não, é porque eu estava a dizer que estava-te a perguntar se tu não achavas que nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Londres, se não havia sócios a misturar muito mais do que nós costumamos fazer aqui. Nós, quer dizer, não me estou a incluir e também não estou a culpar ninguém. É do tipo, se o som que se faz lá fora não atinge outras coisas. E ele disse assim: aquela cara mesmo de não ouviste os meus últimos trabalhos, era a cara que tu estavas a fazer. Ah, Yeah, ok, yeah, ok. Não, mas a yeah. cena. Não, mas não é. Nem é por mim. Eu sei que misturo fixe. Atenção. Eu não Yeah, e tipo, misturas. não estou aqui com falsas modéstias. Eu sei que misturo fixe. Certo. Mas sei que não sou o único. Há gente aí a trabalhar bem. Sim, sim, sim. Tens gente a começar, salvo seja, gente que está a trabalhar bem. Tens agora o Shailan, que ele volta e meia manda-me uma mix que está a fazer e está só na dúvida. Manda-me para eu Uhum. ouvir. Esse puto está a misturar de carago. Um bacana que trabalha comigo, que é o Prisma, também mistura de carago. Yeah. Tens bué gente com qualidade a misturar a partir do quarto e a partir de estúdios caseiros e o carago, a trabalhar bem para carago, meu. E a fazer sons e alguns com cunho próprio. Que é isso Sim, sim. que eu acho que é importante. Tipo, te imagina, tu ouves uma cena do Charlie ou ouves uma cena do Johnny e tu Sim, já é consegues completamente diferente. identificar, tu sabes o que é, tu sabes quem é, estás a perceber? Yeah, yeah. Tipo, é. E é uma questão que é do tipo, já é uma questão de não é, já não vais estar a perguntar se está bom ou se está mau, é uma questão de gosto. Sim, É é tu assim, gostas mais da claro, mistura de depois. um ou da mistura do outro. Claro, tu depois chega a um ponto, exatamente, chega a um ponto que isto já não é tipo, tipo, eu misturo fixe, o Charlie mistura fixe e o Johnny mistura fixe. Mas Yeah, nós os três temos estéticas diferentes, estás a perceber? completamente. Ou seja, Claro. depois cabe ao artista fazer essa seleção, que é tipo, "Ei, cara, olha, eu tenho esta música que isto nas mãos do Johnny ia ficar do caralho. Yeah, E yeah, eu yeah. tenho esta música aqui que nas mãos do Charlie vai ficar do caralho e esta nas mãos do Michael vai ficar fixe. E Yeah, saber fazer essa seleção também é importante, claro. yeah. Yeah, também já estamos aí a conversar há algum tempo, mas o People ainda vai fazer perguntas, mas eu quero-te mais umas. Macuco, estamos juntos, mano. Um abraço. Ahm, esse estúdio, Sim. foste tu que fizeste o design da cena, o projeto, ou te chamaste alguém para fazer isso? Não, eu não sei se tu viste algumas fotos do meu estúdio antigo, era idêntico a este, só que era mais pequeno. Eu não tenho a noção, yeah. Este estúdio e o outro foi feito por mim e pela minha mulher. Ela também Ok. me ajudou a escolher algumas coisas e as cores e E- assim. E Yeah, ajudou-me, yeah, aliás, yeah. ela ajudou-me a fazer as placas, estas placas, não sei, para onde é que elas estão, estas aqui atrás, Ok, que cor de creme. É, e as madeiras, é. Ela ajudou-me a ok, fazer essas cenas. ok. Ela é Mas decoradora de fizeste interiores também. a decoradora de interiores? É, Então foi uma certa facilidade, ajuda, assim. ajuda. Foi- Mas ela nunca ia escolher este vermelho, estás a perceber? Ok, ok, Esse já ok, foi. ok. Esse mau gosto já foi meu. Ok. Mas, mas com bué de cálculos, fizeste bué de contas. Para esta sala fiz algumas, mas também não fiz muitas porque orçamento, dois, espaço. Eu gostava de ter mais pé de alto, gostava que o meu teto fosse mais alto, mas Certo. era impossível. E, tive de controlar isto de determinar, ou seja, a minha parede da frente uh, Uhum. é mais pequena do que a parede de trás. Ou seja, a minha Ok. sala é um trapézio, estás a perceber? Certo, sim, sim. A parede da frente e a parede de trás são paralelas. Eu gostava que não fosse, mas não dava para fazer ao contrário. E, pronto, de paralelo tenho o chão e o teto. E a parede da frente e a parede de trás e as laterais não são paralelas, pronto, estão a abrir assim. Não sei se
Dá para Sim, sim, perceber. estou a perceber. Sim, sim, sim. Sim, Pronto, e muito depois bem. tenho placas de absorção estrategicamente. Os difusores os difusores não fazem grande coisa, é quase mais estético do que nada, pouco fazem. Yeah. Especialmente estes aqui, estes são os da Vicustic, peraí, estes aqui em cima são da Sim, Vicustic sim. e aqueles ali atrás são de madeira. E depois tenho uns aqui Ok. no topo também são de madeira, mas tipo, não influencia assim muito o som. Em termos de acústica, o meu estúdio é bacana, não é muito mau. Tipo, podia estar melhor controlado ali na zona dos 80 Hz, que é onde eu sinto, às vezes, dependendo da afinação da música, às vezes sinto Ok. falta, estás a ver? Ok, Mas ok. está-se bem, não é? Tipo, já conheço e então já sei Yeah. compensar. Aí olha, lá na Big Beat eu tinha, quando estive lá a abolir na Big Beat, havia lá uma placazinha, aquilo, tu já estiveste na Big Beat alguma vez? Já. Pronto. Aquilo tinha lá, aquilo, pronto, eles gastaram lá montes de dinheiro aquilo tem um projeto mesmo feito com bué de cálculos e não sei o quê, aquilo só tinha uma falha. Então, Uma placa, a grelha do ar-condicionado, aquilo reverberava também lá uma frequência qualquer, que aquilo chateava-me, mas chateava-me a sério. Eu pá, não sei se era suposto. tu, ahm, há merdas que tu consegues atenuar, tipo com umas buchas de borracha por ou exemplo, yeah. assim, consegues atenuar algumas coisas. Eu sei que eu na altura falei com o moço para ver se as grelhas que ele punha aqui que não fossem assim De metal, muito, como é que eu ia dizer, tipo melindrosas, estás a ver? Que fossem umas grelhas robustas que era para não vibrarem certo, muito. E por certo. acaso não tenho isso. O que eu tenho aqui uma porta que não dá para ver, mas tenho aqui uma porta deste lado que dependendo lá está da afinação da música, se o low end estiver forte, eu ouço a maçaneta a tremer. Tipo, é uma Yeah, daquelas yeah, coisas, estás yeah. a ver? É uma maçaneta da porta. Yeah, yeah, sim, sim. Pronto, a única solução para isso era chegar lá e tentar meter, lá está, umas cenas de borracha, ok, para ela não agitar. Então e se pendurares um casaco? Também é uma hipótese. A cena. Peraí, não sei se dá para ver aqui. Peraí, peraí. Ah, sim, 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 Estás a ver a sim. porta? Pronto, há aqui Sim, esta sim. guitarra sem cordas Sim, e sim. aquela maçaneta vibra. Mas dá para tu Ah, pôres ali entre a placa de som e a maçaneta dá para pôr ali lá está um casaco ou uma coisita e resolve yeah, logo yeah. a situação. Yeah, yeah. Percebo, percebo, percebo. Deixa lá ver aqui uma cena. Eu já tenho aqui algumas perguntas dos subs, portanto, malta que é sub e quer fazer perguntas ao Mike, aproveitem agora, Easy. porque também já estamos aqui já há algum tempo, também não quero estar a queimar muito tempo do homem, que o homem é um homem de família. Mas já tenho aqui algumas perguntas. Easy. O Força. meu, o Stiver está a dizer, olha, perguntas aqui, hehe, o que é feito do aka e do sarcasmo? Continuam no rap? Como surgiu a AVC? Foi o que eles perguntaram. Olha, Foi o pronto, que ele perguntou. o sarcasmo é o tal que eu estava a falar há bocado que me arranjou o Certo. primeiro estágio. O Aka tem feito cenas em casa. O sarcasmo é tipo um agente barra manager em Espanha. Na Ah, última vez que eu falei com ele, estava tipo com uns DJs e com umas cenas. E ele também tem uma cena que é, tu se calhar até já conheces, Nasty, já ouviste falar da contracultura? sim, Uma- sim. Pronto, ele é o que gera essa página, foi o criador O da aka? yeah. Não, o sarcasmo, que é o O CAD, sarcasmo? sarcasmo, a.k.a. CAD, a.k.a. Ricardo é o nome dele. Ei, ah, ah, esse esse é que é o sarcasmo. Yeah, Mas ele já, não é. já o conheceste. Agora são mais pessoas Hum, nessa página, agora não é só ele, agora há mais gente lá. Mas eu no sei que há um início, boy. Eu no sei que há início um era ele. boy, o cão ladrou. Yeah, foi o telemóvel que eu aqui em cima do teclado e tenho tipo. Pronto. Mas eu sei de um boy que até eu sigo, agora estou-me a esquecer do nome dele, que é o boy da contracultura, que o gajo fazia aquela cena dos. É tipo sneakerhead e não sei o quê, Exatamente, tipo. pronto, um deles, ele às vezes Ah, durante a pandemia fez umas lives a falar das sapatilhas sim. e o caralho. Um deles
aliás, não é um deles, é o que estava lá sempre, com o cabelo escuro, é o Ricardo. Não sei que nome é que ele tem agora no Insta, mas ele tinha assim uns quantos É EKs. Ricardo quê? Ricardo quê? Almeida, talvez, já não me recordo do último nome. Esse é que esse rimava, era Yeah, dos era rap, AVC. yeah, fazia rap. Não fazia ideia, mano. Yeah, era Não dos fazia AVC. ideia. E ele já e escrevia muito bem, o gajo. Era ele e o Aka, que agora vai por Moisés, já não usa o nome Aka, mas Yeah. era Aka com H. Até teve bife com o Extense e tudo. Tiveram Yeah, um yeah. bife, Não, tiveram um bife o Aka bacana. já conhecia de nome. Já conhecia de nome. Bem, o Cook se perguntou qual foi a pior ou a melhor experiência com artistas, seja do rap ou hip hop, whatever, também. Pior às vezes é fedido de dizer, né? Assim, pá, eu não costumo pensar assim muito nessas cenas. Mas uma experiência que eu tive que foi hardcore, que não sei se foi boa, se foi má, pelo menos para ganhar experiência serviu. Eu gravei uma malta que é tipo, faz aquele tipo pimba comédia. Uhum. Pronto, e eles tinham um disco com 20 músicas e nós fizemos tudo em 24 horas. Ui. Yeah. Foi literalmente, começámos às 8 da noite e acabámos se calhar tipo às 8 da noite do dia seguinte, só fomos a casa umas horas e foi dos Ganda Malucos. Lembras-te? Não. Desculpa. Pronto, é uns bacanas aqui da Aveiro chamado Ganda Malucos e eles foi uma cena hardcore na altura. Ai, Foi caraças. tipo uma experiência, lá está, foi daquelas cenas que um gajo apanha logo cal. Mas isso foi no princípio da tua carreira ou... Isso foi para aí em 2011, 2012. Já foi há bué de Já tempo. foi há 10 anos já. Yeah. Já foi Pá, bué de entretanto, de experiências boas já tive umas quantas e experiências más também vão aparecendo. Experiências más costumam mais ser, se calhar, tipo, a resolver stresses pronto, tu sabes que os artistas têm muito... Os artistas, quem trabalha na música, tem a cena da demotite, já ouviste falar? Sim. Pronto. Nunca ouvi esse nome, mas Pronto, sei perfeitamente o que é isso. Sabes o que é, né? A malta que se Claro, porque afeiçoa também muito à demo. já depois passei por isso. Toda a Sim. gente passa por isso. Sim, Até eu às vezes já passo por isso, pronto. E a cena, pronto, acho que essa é a única cena má às vezes, que é quando, imagina que eu, tu e o Harold estamos a trabalhar uma música Sim. e eu e tu fizemos uma alteração que tipo, que sabemos que melhorou o som, Sim. mas o Harold acha que não porque tipo, não está igual à demo. Estás a ver? Pronto, Yeah. resolver esses casos às vezes é complicado, porque difícil. imagina, nós sabemos que está bem e se calhar o nosso núcleo todo sabe que está fixe, Yeah. mas como o Harold é parte integrante daquilo, tipo, não podemos ir contra o Harold, estás a ver? Yeah. Por causa de uma cena que é Yeah. tipo, para nós é importante porque a música é importante para nós, estás a ver? Mas é uma Certo. cena tipo sem noção, como é que eu ia te explicar? É uma cena que tipo, se calhar não devíamos estar a estressar tanto por causa disto. Estás a ver? Percebo. Pronto. Percebo perfeitamente. Pronto, E tenho histórias disso. Frequência. Eu tenho uma história disso que foi. Eu gravei o primeiro álbum do Bispo todo, o Desde a Origem. Eu gravei-o todo na Big Beat. O Bispo não sei quem é. Depois. Desde a Origem e mandámos para o Johnny na altura. E a abordagem do Johnny é: ele quer a primeira versão que ele te mandar é para te dar um choque, para tu sentires logo a diferença, estás a ver? É a abordagem dele. Eu lembro-me de estar a ouvir tipo quando o álbum saiu, porque eu mandei as sessões, nem sequer tinham rough, tipo gravámos e mandámos só. Só dei um nívelzinho só naquela. E ouvir as misturas e a pensar assim, mano, isto não tem nada a ver com a cena que eu estou habituado, estás a ver, com as demos. E depois quando começámos a misturar com o Johnny o álbum da Grog também, eu já fui a saber que é assim, ok, isto vai ficar bué diferente, eu tenho que me abstrair disso e tenho que ter a noção. Obviamente que se eu hoje em dia for ouvir
as versões não misturadas dos sons, obviamente que curto muito mais 1000 vezes das versões misturadas, estás a ver? Yeah, Mas isso é uma cena que acontece bué de vezes. yeah. Tipo, É normal. É normal acontecer. E então, e depois quando calha a ser pessoas e como o Charlie ou como o Johnny que são produtores, ou seja, sim, eles ouvem cenas tipo, que se sim, calhar eu não ouço, estás a ver? Tipo, caraca, esta parte aqui merecia não ser este cinto, ou ser este Hero 8, yeah, ou ser esta cena qualquer, ou trocar uma merda por inteiro. Eu também faço isso às vezes, mas não, de certeza que não faço tão extensivamente como faz se como calhar o eles. Charlie e o Johnny, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Porque Yeah, pronto, eles têm essa extra que é serem produtores, serem yeah, yeah, beatmakers, yeah. 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 O Sacadia está a perguntar: achas que ter uma equipa de producer ao invés de eu não sei se percebi a pergunta. Achas que ter uma equipa de producer ao invés de ter um producer ajudaria na parte da sound selection e etc? Ajuda, depende. A equipa tem que ser sinergética, tem que trabalhar bem em conjunto, porque às vezes Claro, o malta choca também, não é? Porque depois imagina, claro, o Nasty melhor que ninguém sabe o que é trabalhar em equipa porque ele trabalha claro, com vários MCs, não é? claro, Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua cena e depois, não é? Cada um puxa a sardinha para a sua brasa, ou a brasa para a claro. sua sardinha, ou whatever. Sim, mas Portanto, com os produtores também é a mesma cena, não é? Se for para ser sound selection e se for para ser e trabalhar em sinergia, se calhar ter malta dedicada a determinadas coisas, se calhar um gajo que é tipo bué da bom em drums yeah. e outro que é bué da bom em teclas e um que sabe tocar guitarra, tipo, se for assim, cada um tem o seu tipo, o seu nicho. Quase como se fosse uma banda, né? Sim, aí nesse aspecto por exemplo, como Justice League, tu deves conhecer. Uhum, sim, sim. Justice League era a cena, um gajo era tipo monstro a fazer drums, um tinha tipo uma teoria musical do caralho e outro tocava bué de instrumentos. Basicamente era isso. O Yeah, gajo yeah, que yeah, tocava yeah. instrumentos não era muito criativo, mas os outros eram criativos o suficiente por ele. Ou seja, diziam-lhe como é que ele tinha que fazer as coisas. Yeah, yeah. E Lindo. nesse aspecto às vezes equipas funcionam, às vezes não. Depende. Pois, yeah, yeah, yeah. Mas Também ter concordo. às vezes opiniões de fora ajuda, claro, não vou dizer que não, mas se calhar no início não, se calhar num processo mais final, em que tu estás tipo a dar queres só dar aquele check final de tipo, olha, vou mandar isto para ver o que é que ele me diz, se acha alguma coisa, tipo, se alguma coisa salta à vista ou se aleija no ouvido. Yeah. Nesse Yeah, sentido, yeah, yeah. yeah. Percebo. Sylvester fez outra pergunta aqui que é: viu um post teu no Insta sobre trabalhares com o Sandro G e com o Souza há uns tempos atrás. Como é que foi isso? A mistura foi fácil, etc. Foi. A mistura foi, Dredd, eu sempre quis mixar Sandro G, Dredd. Eu fui grande fã de Sandro G. Percebo. Yeah, e eu troquei umas mensagens com o Sandro. Eu pedi para misturar cenas do Sandro quando, sei lá, para aí 2012, 2011, se calhar 2010. Chutei-lhe uma mensagem no Face a dizer que eu gostava muito de poder mixar uma música dele de graça. Eu fiz isto com várias pessoas, fiz isto com o Dengaze Yeah. também, que Yeah, yeah. curtia a cena dele. E a malta respondia a dizer que "Opá, já tenho a minha equipa, ou já tenho a malta que trabalha comigo, numa outra Yeah. altura e não sei o quê, e está-se bem. E então, quando o Souza, quem falou comigo até foi o Souza, que é o DJ é um DJ dos Açores, DJ produtor. Uhum. Ele é que disse: olha, eu tenho aqui uma música que eu gostava de trabalhar que é com o Sandro G. Eu disse: sim, logo. Nem preciso Yeah, saber yeah. se isso é EDM, se é Pimba, se é rancho. Vamos embora. Yeah, yeah. Lindo, E então, yeah, lindo, lindo. fiquei bem Isso é contente. aquele som que agora mais recente, ele já deve ter lançado mais sons. Ele Que foi tem um grande lançando. refrão também, não sei o Sim, quê, não sei. yeah. Estou-me a tentar lembrar da música, mas Yeah, está-me eu a falhar. também não me lembro. Mas lembro-me que ouvi o som e curti Todo dia, bué, tipo do todo dia e toda a noite, é o refrão. Todo dia acho que e sim. toda a noite. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Esse som está bué da fixe. yeah, curti bué, mano. Agora é assim, o Beiro está aqui a escrever e o Lus também. Ah, o Lus. Eu estou a deixar a outra cena do Sacadia para o final porque, pronto,
Eu não sei, eu não para estou não a ver estar as aqui. perguntas, eu não estou a ver. Sim, sim. Não, é aqui no subchat, mas espera. Quais são as piores cenas que um beatmaker pode fazer que dificultem bué o mixing? Pôr sons a mais, meu. Às vezes as cenas, às vezes o beatmaker não está a ter em consideração a voz ou a pessoa Pois. que vai cantar em cima da coisa e está a preencher zonas que se calhar não, quando ele está a produzir faz sentido preencher, porque lá está a preencher uma zona que é da voz e ele precisa, para sentir que o beat está completo, precisa de meter ali qualquer coisa, Yeah. mas grande parte dos beats às vezes, não é grande parte dos beats, é grande parte das pessoas que estão a começar, ou um dos erros é meterem cenas a mais. Eu às vezes recebo beats que têm 8 pistas e o beat está cheio, estás a ver? Às vezes é Yeah, yeah. escolher bem os sons, mas também já recebi o contrário, já recebi 40 pistas de beat e também estava a soar bem. Mas lá está, depende do tipo de música que está a ser feito também, não é? É um bocado por Claro. aí. Mas acho que se calhar o erro é tipo fazer uma pausa, ouvir o tema e perceber que se calhar não precisa daquele som a mais. Sim, Se sim, calhar sim. está, lá está, se calhar está a mais, ou pensar tipo, será que isto vai ofuscar a voz? Outro erro que às vezes a malta comete e eu acho que até já falei uma vez disto aqui na cena, que é, imagina, tu tens um pad e depois tens um, um bass e o pad está na mesma zona do bass. O mesmo espectro de Se frequência. calhar podes dar um transpose no pad, tipo uma escala acima, estás a ver, tipo uma oitava Yeah, yeah. acima, e às vezes pads que estão a chocar com strings ou synths que estão a chocar com strings, e às vezes é uma questão de só mexer as coisas tipo no piano roll, estás a ver? Pegas no piano Yeah, yeah. roll, aquilo está, o synth e os strings estão na mesma oitava, se calhar é tipo optar, qual um vem para cima e outro vai para baixo, estás a ver? É escolher o que é que vai ter destaque Yeah, yeah. nas respectivas frequências e pronto. Pronto, esse é se Yeah. calhar dos erros mais comuns, por assim dizer. Yeah, yeah, concordo. Se só pudesses dar uma. O Beiro, esta é a pergunta do Beiro. Se só pudesses dar uma ou duas dicas a nível de música ao Mike de há 10 anos atrás, o que era? O que é que davas? Boa Uh, pergunta. uma boa pergunta, já. Uh, sei lá, isso é uma pergunta que eu nunca pensei. Um, aliás, nunca pensei, foi numa resposta para essa pergunta. Se Pois. calhar, se calhar confiar mais no que eu estou a ouvir, uh, Uhum. ser mais confiante nas escolhas tipo, no início eu duvida, o gajo demorava bué de tempo a mixar, porque estavas sempre na dúvida se estavas a fazer bem, se estavas a fazer mal, estás a ver? Claro. Um, Portanto, Era era tudo um bicho de ter sete mais cabeças. confiança e começar logo a usar referências. São essas duas Yeah. coisas. Tipo, começa já a usar referências para saber se estás perto ou longe do que tu queres atingir e ter mais confiança nas escolhas que fazes. Mas era o que estavas a dizer, as referências também no princípio é frustrante, porque também Dread, não consegues chegar é às bué, Dread. referências. É tão fogo. Dread, ainda na segunda-feira estive aqui com malta, e nós estávamos a mixar um tema e olha, Demotit, portanto foi uma mistura de várias Uhum. coisas. Ele gostava muito da Ruff que tinha feito, da Ruff Mix, e Certo. então ele disse-me assim: olha, Dredd, eu gosto muito da minha Ruff, portanto o que eu quero que tu pegues na minha Ruff e ponhas a soar melhor. E eu, ok. Fiz isso, fiz um misto entre aquilo que eu gosto e aquilo que ele queria, Certo. e depois ele veio cá só para dar uns toques. Um, Para tirar e aquilo que tu gostas. não foi, por acaso não foi para tirar, foi só mesmo para lá está, Ok. foi pequenos detalhes, tipo, esta Sim. back está com reverb a mais, aquela back é para ter um delay na vez de ter um reverb, pronto, aqueles detalhezinhos, estás a ver? Certo. Normais que Só que o que acontecem sempre. acontece foi, eu pus a dar a cena dele e ele estava a dizer assim, epá, não sei, eu acho que se calhar o tema está muito agudo no geral, foi o que ele achou. E eu assim, achas? E ele, sim. E eu já tenho um plugin, agora já não tenho a pista com as referências, tenho um plugin com as referências. E então abri as minhas referências e comecei a dar as minhas referências. E ele, quando começa a sentir a jarda das músicas que eu tenho nas referências, ele começou-se a sentir mal. Ele disse assim: epá, já estou a ficar bué triste. Disse-me mesmo assim: estou a ficar bué triste, meu.
E eu, então, isto não está a soar assim, tipo, esta música não está a soar ao que tu tens aí nas referências. Yeah. E eu disse, pô não, André, então tu disseste que querias a cena um bocado igual A à tua tua rough. referência. Ele, não, mas temos que dar um toque, André, está sem power. Eu, Yeah. pois está, sabes que eu dei um bocado do meu power, mas não exagerei. E então demos assim rapidamente uma reviravolta, voltar a ter poder. Pronto, basicamente foi Yeah, isso. yeah, Mas yeah. pronto, isto para dizer que às vezes já as referências custam. É isso. Ele efetivamente viu-se mesmo que ficou desanimado. Espera aí, Yeah. a câmera Ficaste já vazou. sem telemóvel. Espera aí. Ele efetivamente ficou desanimado, meu. Mas demos o toque e lá está. E depois eu disse-lhe que a cena é essa. A cena é tu tens que, aí, quando estás a produzir ou mixar, é importante tu volta e meia ires ouvir umas referências Claro. ahm, para pronto, para teres uma noção se estás longe, se estás perto. Ok, Sim, estás a sim, ver? sim, claro. Claro. Entretanto vai aparecer a câmera, acho eu. Bem, Ok. temos aqui só mais duas perguntas. Que é uma pergunta e a outra que é aquela que eu estou a deixar para o final, que é do Sacadia. O Sacadia está a pedir dicas de mix Ok. que o people aqui precisa. Mas isso podemos ir a seguir. O Muni está a dizer: para alguém que quisesse fazer formação nesta área como deve ser, o Mike recomendaria um percurso de formação semelhante ao que fez, ou nesta altura já existem outros sítios melhores onde estudar, etc. Do estilo, se compensa fazer mesmo um curso tipo engenharia de som e assim, ou se há formações mais curtas que permitam ter boas ferramentas. Eu tenho tipo uma opinião um bocado dividida no que toca a isso, porque é assim, tipo, os cursos de música ou de produção ou dessas cenas, o que eles fazem é põe-te tipo, eu imagino isto como uma escada, não é? E o que o curso, tu neste momento não estás no patamar zero, estás tipo a um ou dois níveis abaixo, e o que os cursos fazem é põe-te no patamar zero e depois o resto da subida é contigo, estás a ver? Yeah, Se tu não tens, ou se tu tens zero conhecimento de tudo, de como é que funciona tipo o signal flow, não é? Tipo uhum. do cabo que sai do mic, onde é que ele vai entrar e essas cenas todas, se tu não Leigo, tens, leigo completo. Né? Se tu diz? fores leigo, se fores completamente leigo, os cursos são Sim, bacanas. Né? é fixe porque eles ensinam-te os básicos e tu ficas a perceber o que é informação relevante. Ou seja, depois Certo, quando tu vais para um YouTube ou não sei o quê, tu consegues facilmente filtrar quem é que filtrar. está a dizer pão e quem é que está a dar informação pertinente, estás a ver? Yeah. Ahm, Agora, se tu já andas a fazer isto há uns tempos e as tuas cenas já são mais ou menos fixe, não, a cena é experiência. A cena é tu fazeres todos os dias. eh, Pronto, é misturar, se a tua cena é misturar todos os dias. Se a tua cena é produzir todos os dias, porque é só experiência, Dredd. Eu mostro-te as minhas mixes. Por acaso acho que não tenho aqui nenhuma. Só se eu for pegar alguma coisa do YouTube, mas também não estou a ver o que é das primeiras coisas que eu fiz. Ahm, Tu ouves e aquilo está uma cagada. E eu tinha acabado de sair da Restart, não é? Saí da Yeah, Restart e yeah. aquilo está a soar mal, não está a soar fixe. É que nem está a soar fixe para 2009, estás a ver? É que pronto, 2009 já foi há bué de tempo. E podia estar a Yeah. soar fixe para 2009, mas é que nem para 2009 está a soar fixe. Está a soar mesmo. Pronto, as mixes estão fatelas. Um gajo, sabes o que é que os botões fazem, sabes o que é o threshold, sabes o que é um rácio, pronto, sabes o que é gain staging por alto, mas na prática não sabes fazer essas coisas. E vem com o tempo e com a experiência. Sim, Por- só sabes a teoria, né? Só te ensinam a teoria. E Sim, mesmo assim, às vezes, nem tanto. sim, Né? lá está. É tal dia que eles dizem-te os botões, o que é que eles são, e depois o resto é contigo, estás a ver? Tipo, tu é que tens que rodar os botões. Ou subir e descer os faders, não é? E lá está. E depois isso Yeah, é o gosto. O teu gosto, o teu ouvido é que faz com claro. que tu sejas aquele técnico de som que faz aquele tipo de música ou que soa daquela determinada forma.
Yeah. Quem diz E técnico de mesmo som assim, diz beatmaker, a mesma coisa. sim, sim. Esses cursos de engenharia de som mesmo, tipo licenciaturas e tudo, a mim sempre me deu bué a ideia de que é bué engenharia mesmo, é do tipo contas, fazer bué da contas, essas cenas, tipo perceberes Acho as que, cenas, pelo, pelo acho que menos não. aqui em Portugal. Acho que falando em concreto da ESMAI, que é o tipo pessoas que eu conheço que estudaram lá, a cena é mais como é que eu ia dizer? A cena é mais eles têm prática, mas a chatice é que tu vens de lá tipo com palas, estás a ver? Yeah. Eles ensinam-te, mas ensinam-te o método deles, estás a ver? E isso é muito complicado de se fazer porque eu não quero fazer clones de mim próprio. Eu quero que tu sejas criativo à tua maneira. É Claro. por isso que ensinar a misturar efetivamente é complicado. Porque eu não te posso ensinar a fazer uma mix. Yeah. Tipo, uma mix tem que. Como é que eu ia dizer? Uma mix é uma questão de gosto. Estás a ver? Tipo, eu para mim a guitarra tem que estar. Vou falar agora assim por alto, mas isto é hipotético. Atenção, malta. Imagina, para mim a guitarra tem que estar a menos 3 dB, é onde me soa bem, em comparação com a voz, mas para o Nasty a guitarra tem que subir 1 dB. Estás a ver? Ele tem Sim, que ter a sim, sim. guitarra mais alto. E nem ele está errado, nem eu estou errado. Tipo, é a forma Uma de nós questão de ouvirmos as gosto. cenas. Yeah. É que cada Há, um, cada há, um tem a sua, cada um tem a sua há cena. sempre uma outra coisa que é bacana respeitar, né? Para as coisas só virem, né? Tipo, ruídos e essas cenas é importante, tipo, há cenas corretivas que devem ser feitas para não chatear o ouvido, né? Mas de Sim. resto, a maior parte da cena é muito mais criativo, né? A mistura também tem uma parte bué criativa. Eu costumo, para mim, e eu costumo dizer isto quando eu às vezes vou à Arda, eu já fui à Arda 2 ou 3 vezes, dar tipo uma masterclass em que, pronto, lá está, partilho o meu raciocínio, partilho o meu método de trabalho. Ahm, e o que eu costumo dizer é que, tipo, misturar resume-se a uma cena muito, muito básica e muito simples, que é descer o que tu não gostas, subir o que tu gostas. E isso é ah, tanto em termos de volume como em termos de equalização. Se há uma frequência que me chateia, eu vou descê-la. Se há uma cena que eu estou a gostar, um cinto, um kick, uma tarola, um Uhum, clap, uma voz, um ad-lib, seja o uhum. que for, se eu gosto daquilo, eu subo, eu ponho mais alto. Pronto. E basicamente, tipo, na base das bases do fundamento de misturar é isso: é subir o que tu gostas, descer o que Yeah, tu não gostas. Tipo, certo. não é. É a base das cenas. Depois o resto das ferramentas que tu usas para subir e descer são múltiplas. Não falta aí Yeah. plugins, não falta aí equipamento de hardware para, pronto, para tu fazeres o trabalho depois. E isso é uma questão de explorar. Certo. E agora, muito rapidamente, para aqui para completar a cena do Sacadia e a cereja no topo do bolo, acho que os rapazes estão todos à espera disso. Consegues mostrar alguma coisa, plugins, técnicas, whatever, Consigo. alguma coisa? Depois desta história toda, desta conversa, dizer que não dá para ensinar a misturar, Não, a gente, sim, atenção, a gente mas, quer ver mas, tipo abordagens. sim, não dá para ensinar a misturar, mas lá está, dá Sim, para, dá para explicar o raciocínio por trás. sim, exatamente, Quando eu digo exatamente. ensinar a misturar, por exemplo, imagina, e Não há olha, isto é, regras, né? isto é uma dessas histórias que o Dave, que o Dave partilhou connosco e que tu de certeza e a malta que está aí a ver a live também já aconteceu. Um, primeiro, a história do Pensado. O Pensado, para já o Pensado começou a misturar tarde. Em termos da música, ele começou a Exato, mixar tipo sim. tinha 32 ou 33 anos. A Até sério? aí ele era só guitarrista, ele tocava guitarra, nunca tinha mixado, nunca tinha feito som ao vivo, nada, zero. Tinha zero Lindo. experiência de estúdio. E então ele, entretanto, fez som ao vivo, gostou de fazer som ao vivo e a malta para quem ele fez som ao vivo chamou-o para ir para estúdio com a banda, para Uhum, fazer som à banda no estúdio, estás a ver? certo. Ahm, e então os anos se passaram e não sei o quê, e o Pensado tinha, como nós temos, uma referência, tinha um técnico que ele adorava. E ele teve a oportunidade de privar com esse técnico, eu já não me lembro quem é, ele disse, mas eu já não me recordo quem era. Ahm,
privou com ele e disse-lhe assim: olha, o kick que tu misturaste naquela música, não sei quem, não sei quê, tens que me dizer como é que tu conseguiste, porque eu tipo, ando há anos a tentar replicar aquele som de kick e não consigo. Yeah. E o gajo disse-lhe tipo: olha, eu cheguei ao kick e subi nos 160 Hz, dei-lhe à vontade uns 10 ou 15 dB Yeah. num belo assim. Yeah. Pronto. Dave Pensado pega nessa informação e nas próximas, sei lá, 15, 20 músicas que ele faz, Faz todos os isso. kicks que lhe apareciam à frente, 160 Hz, subia-lhe 10 a 15 dBs. Porque ele andava atrás daquele som e para ele era Claro. aquilo. Ele disse assim: Dredd, eu fiz mix que o kick estava uma valente merda. Mas como a Yeah. minha referência tinha dito que era isso que ele fez, naquela música em particular, eu fiz. Claro que isso tu sabes, e a malta que está aí a ver do chat e o caralho também sabe, que isso não é. Isto não é copy-paste. Cada Claro. música é uma música, cada kick é um kick, cada sample é um sample. Tenta num kick vai soar bem, mas no kick a seguir se calhar vai soar Pois. mal. Foda, estás a ver? Pronto. Yeah, E yeah, a, yeah. e a malta de certeza que já se cruzou com vídeos do YouTube ou posts no Instagram em que mostra a curva de EQ e te diz Uhum. que o bass ou o 808 para soar bem tens que meter a distorção do decapitator no e com o tone para ali, depois tens de cortar no... E diz-te que aquele preset é o preset. Aquele preset é o preset para aquele 808 que tu mixaste. Porque para os outros Yeah, claro. 808 já não é. Estás a ver? Claro. E é nesse sentido que às vezes custa-me tipo, dizer é assim que eu faço. É assim que eu faço, não, é assim que eu fiz aqui nesta, porque na outra a seguir se calhar já não vou fazer igual. Mas vou usar se calhar as mesmas ferramentas, estás a ver? Yeah, 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 yeah. Ora bem, agora eu estou a pensar o que é que eu posso abrir aqui que possa mostrar. Que eu possa mostrar. O Beiro ainda está aí, o Beiro. Não sei. Beiro, como é que é? O Beiro anda muito atrevidinho, produzir muita coisa, maluca. É, o Tá Beiro aí, foi, tá aí. o Beiro Tá a foi dizer um que podes dos. mostrar. Posso? Ele deixa? Pronto, ok. Então vou abrir a dele. Espera aí, eu já partilho o ecrã contigo, deixa só abrir aqui a cena. Assim o Beiro assim também tem a oportunidade de copiar à vontade. Ai, ai. Dicas. Dicas. Tens é que partilhar a tela, não sei se... Sim, aqui o Pro Tools ainda está a abrir, espera aí. Ok. Tu estás com este... Com este... Não, ainda tens aquele do iLock antigo, ou não? Eu tenho o iLock preto, não sei como é que é não sei se é o 2, se é o quê. Preto e azul, né? Ya. É como o meu também. Agora há aquele Pro Tools das subscrições e não sei o quê. Sim, o meu Pro Tools é de subscrição, mas continua ativo no iLock. Ok. Tch. Outros mundos. Ai, Outros mundos. Eu peguei o meu Pro Tools já na Restart mesmo. Pro Tools de estudante. Estou na atividade. Desde então. O iLock é a cena para guardar as licenças. É uma penzinha Ora bem, que tem as espera aí, licenças malta. lá todas guardadas. Eu vou ter que vos rodar aqui para eu conseguir ver o monitor, porque senão eu não consigo ver o. Tenho o garrafão Certo. mesmo à frente do ecrã.